O Fluminense venceu o América aqui em Cali e deu um passo enorme para avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Uma vitória que, evidentemente, tem que ser comemorada, tem que ser valorizada, mas é diferente do jogo contra o Bahia, em que o time acabou, óbvio que é diferente, né? Porque ali o Fluminense acabou perdendo uma vitória, empatou, uma vitória que parecia próxima em dado momento. Aqui, no estádio Pascoal Guerreiro, a sensação que dá é que poderia ter sido mais tranquila, e poderia ter sido por uma diferença maior, até por goleada, fazendo com que a situação para o jogo da volta talvez estivesse praticamente já definida. E aí o Fluminense poderia, por exemplo, poupar o time titular, que é algo que o Renato fez tanto e pede tanto, que é descansar os jogadores, ter a oportunidade de descansar os jogadores. O Fluminense hoje teve essa oportunidade na mão e acabou não fazendo o que devia fazer, que era matar o confronto ainda aqui em Cali. Por que eu estou falando isso? Porque teve oportunidades para isso, né? O América, assim, vamos ser bem sinceros, eu olho para esse time do América jogando, olhando para esse time do América jogando ontem, eu não consigo entender como o Bahia conseguiu, com todo o respeito do mundo, ser eliminado pelo América. Ah, mas calma, você está falando isso, tem um jogo da volta no Maracanã. Gente, desculpa. Se o Fluminense for eliminado depois de vencer aqui, podendo golear, se o Fluminense for eliminado no Maracanã, não é porque o torcedor, qualquer um está falando que, enfim, o Fluminense é melhor, que é favorito, que tem que avançar. Não é por isso, não. Seria uma vergonha absurda. Então, isso não tem discussão. A diferença técnica é gritante. E a gente viu isso nos gols, principalmente no primeiro gol, que é uma bizarrice aquele gol contra. E a zaga do América de Cali foi uma peneira, assim, tava passando tudo. E aí depois vem o gol do Canóbio, muito mérito do Canóbio também, acertou um chutaço lindo, golaço, mérito todo dele também. Mas é um time que tem limitações ali flagrantes. Eu acho que isso não dá muito para contestar. E aí o Fluminense ele foi, primeiro, fatal nesse início de jogo, aproveitando as falhas, as oportunidades, e é isso que o time grande tem que fazer isso, tem que aproveitar, ainda mais no mata-mata. Depois criou outras situações, poderia até ainda no primeiro tempo ter feito mais um gol. O América tentava chegar do jeito que dá. O Barrios, o cara que fez o gol, vou até trazer uma fala dele depois, ele estava há 7 meses sem fazer gol. O jogador que mais se destacou no jogo, para mim até, vou botar entre os 2, 3 melhores do América, foi o Lucumí, gente. Jean Lucumí. Pô. Então, vamos lá, né? Vamos jogar a realidade aqui. Se o Fluminense tivesse forçado um pouquinho mais, ou até caprichado um pouquinho mais, porque depois da volta do primeiro tempo, eu falei, olha, o cenário do jogo para mim está muito claro. O América tem que sair, tem que diminuir esse placar, porque eles sabem que se levar um 2-0 para aqui, é praticamente impossível virar esse resultado no Maracanã. Eles sabiam disso. Então, do jeito que está a partida, e com essa zaga tão peneirada, errando tanto, cometendo erros tão absurdos, os caras vão ter que sair, vão se expor. Se o Fluminense caprichar um pouquinho, vai matar o jogo. E pode fazer 3, 4. No início do segundo tempo, tem o Everaldo, uma chance clara de cabeça sozinho dentro da grande área e joga para fora. E é isso que joga muito contra o Everaldo. Assim, perde qualquer argumento, porque fica difícil. O camisa 9 não pode perder um gol desse. Ah, mas não pode, não dá. Tem que fazer esse gol. Depois, mais para frente, tem um lance do Canóbio, porrada, a bola na trave, quase que ele faz outro golaço, poderia ali também ter feito o terceiro gol. Só que, a partir dos 25 minutos mais ou menos, quando o Renato começa a mexer no time, tirou o Hércules e o Martinelli e já piorou. O Hércules saiu lesionado também, né? Saiu o Martinelli, o Lima que tinha que sair mesmo, mais uma partida muito fraca do Lima, muito fraca mesmo. Impressionante como é ruim a temporada do Lima. É ruim, é péssima a temporada do Lima. Um jogador que ofensivamente está acrescentando pouco, quase nada, defensivamente também não acrescenta quase nada. E para mim para mim o Renato errou em não colocar o Bernal como titular. Porque se é para colocar o Lima, então coloca o Ganso ou coloca o Acosta, estreia o Acosta como titular, que não vai fazer tanta diferença assim. Se a proposta é ir com 3 volantes, então vai com 3 volantes, coloca o Bernal, libera mais o Martinelli, libera mais o Hércules. Para mim o Renato já erra aí. Mas foi um jogo muito dos pontas. Serna fez um grande jogo, fez uma boa partida. E o Canóbio, cara, não só pelo gol. O Canóbio foi, para mim,
a melhor atuação disparada dele com a camisa do Fluminense, disparada. Porque taticamente ajudou como ele sempre ajuda, mas parecia muito mais lúcido em campo, ganhando as jogadas, protegendo, ganhando tempo, sabe, ficando com a bola, valorizando a bola, acertando mais. Foi uma grande atuação do Canóbio, melhor em campo disparado para mim, e depois o Serra. Então foi um jogo que foi muito pelos lados, mas que não tiveram também a ajuda dos laterais. René e Samuel Xavier apoiaram muito pouco. Talvez preocupados com a recomposição, enfim. E aí a bola não passou tanto para o meio de campo. Tanto que Martinelli e Hércules apareceram mais defendendo do que propriamente atacando. Né? Geralmente a bola estava entrando sempre pelos lados. Quando o Renato começa a mexer no time, entra a Costa, depois entrou uma substituição que para mim não faz o menor sentido, o Guga entrar, fazendo uma dobra de lateral com o Samuel Xavier. Não tinha necessidade para isso. Ali, para mim, também mata qualquer chance de, sei lá, mas o Keno não está jogando nada. O outro Keno no Leipzig, ele faz alguma coisa. Num contra-ataque pode fazer. O Serra terminou o jogo exausto em campo, não tinha mais substituição, estava morto, não tinha mais condição de nada. E aí o que fez o Fluminense? Tudo bem que não é culpa só do Renato, porque os jogadores em campo também tomam decisões. O técnico fala, vai lá todo mundo lá para trás e fica lá. Mas é o que eu sempre falo, mentalidade é algo que já está aqui, está ali no subconsciente. O time chega com 20, 25 minutos, decide não atacar mais. Vai todo mundo para trás, baixa muitas linhas, aí não adianta, coloca o Acosta, o cara, foi o que eu falei no vídeo anterior, o Acosta entrou trotando, parecia que tinha comido uma feijoada ali. Mas também é um time que já não estava querendo mais jogar. Fica complicado. Você botar um cara como esse, você não quer ter a bola, se você não quer jogar. Foi o que o Fluminense fez. Uma situação parecida com o jogo do Internacional no Maracanã. Diferente para mim do que foi contra o Bahia. O Bahia é outra coisa, fora de casa, o Bahia tem força, tem um bom time, empurra, faz parte do jogo. Contra o Inter, o Fluminense se defendeu excessivamente, num jogo que estava tranquilo, e ontem a mesma coisa. Era um jogo tranquilo, era um jogo dominado, até ali esses 20 minutos do segundo tempo, o América tentava jogando bola na área o tempo todo, o Luco Mitch ia dar no chute que o Fábio fez uma defesaça e tal, mas assim, acho que foi o lance de mais perigo ali, e estava muito claro que se saísse uma jogada ia ser uma bola levantada na área, uma bola cruzada, e aí vem essa bola, o Thiago Santos está marcado, sabe lá Deus quem, a zaga do Fluminense olhando, vem o Barros de trás, sozinho, bate e faz o gol. O Fluminense chamou, o Fluminense pediu praticamente para levar esse gol. Porque é o que eu falo, é claro, não vai sair com 2-0 no placar, que nem maluco, deixar a zaga desguarnecida, levar contra-ataque, claro que não. Mas você tem que mostrar que, para adversários, se você perder a bola, eu vou dentro do teu gol. Porque a gente está querendo ganhar, a gente está querendo fazer mais gols. O América foi se sentindo cada vez mais à vontade, foi impondo seu ritmo, mais volume, mais volume, mais volume, e mesmo com a deficiência técnica deles, mesmo com a dificuldade que eles têm, um ataque que faz muito poucos gols, a galera daqui reclamando pra caramba, é um ataque que não faz gol, foi lá e fez. E assim é o futebol. Então é claro que uma vitória sempre deve ser comemorada, ainda mais fora de casa, competição mata-mata. Só a questão é que poderia levar para o Rio um placar mais favorável e praticamente matar o confronto aqui. Era jogo para matar o confronto aqui. Esse é o ponto. Para mim não tem muita discussão quanto a isso. Eu entendo o torcedor que não, tem que valorizar. Claro que tem que valorizar. Tem que comemorar. Claro que tem que comemorar. Mas o problema é que se esse comportamento ele continuar se repetindo, e aí em fases mais afuneladas das competições, o Fluminense faz um gol, se defende, pode ser castigado por isso no momento, e só se defende, né? E fica ali esperando, fazendo o tempo passar, achando que o outro time está morto e não está. Isso pode ter um preço alto lá na frente. Então é algo que vale a gente destacar, vale a gente debater enquanto está dando certo. E deu certo aqui em Cali, isso também é muito importante. Mas antes eu vou trazer o que o Barros falou na zona mista ontem, para você ver. O gol deu esperança para os caras. E os caras já estão falando em maracanaço. Vamos fazer o maracanaço aqui, maracanaço. Olha o que ele disse. Creo que el equipo se supo reponer a esos dos errores, lo intentamos todo el partido, lo demostramos, estuvo a la altura, pero bueno, fallamos de pronto en la definición, creamos muchas opciones y fallamos en la definición.
pero nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose, que tenemos otro partido y lo vamos a luchar allá a Brasil sobre el gol. Bueno, nada, gracias a Dios se me dio otra vez la oportunidad de volver al gol, un lindo partido con un lindo rival y nada, un desahogo que espero que venga mucho más ahora. Creo que hoy lo demostramos, este equipo merece estar ahí peleando la Copa y hoy nos plantamos contra el cuarto mejor del mundo, que es Fluminense. Creo que le demostramos al continente que América está para grandes cosas e nada, vamos a ir a Brasil e como lo dije, por que não hacer um maracanazo allá? Não é isso, é aquele negócio, né? Os caras sabem que é muito difícil, mas eles vão tentar, precisa de um gol para levar para os pênaltis e é isso, né? Esse gol acaba colocando o América, dando esperança para o América no confronto, sem dúvida alguma. Vou trazendo os analistas aqui o que disseram Serna e Canóbio. Serna até falando sobre essa questão dos clubes interessados nele, mas o Fluminense valorizando bastante, o Renato valorizando bastante a presença dele no elenco, o Fluminense não queria liberar, enfim, ele também falou sobre isso. Balance de compromiso. Bien, bien, contento, creo que vinimos a buscar la victoria y nos llevamos la victoria, aprovechamos las situaciones en el tiempo. Creo que en el segundo no la pudimos aprovechar del todo, vimos para sacar más ventaja y bueno, ahora el partido quedó 2-1, la ventaja allá. Obviamente la ventaja es mínima, pero vamos con nuestra gente, nuestra casa y también tener la precaución como vinimos a jugar acá, tener mucho cuidado y jugar a nuestro juego. Canóbio, obrigado. Por favor, eu queria que você falasse a importância desse gol para você, para que você possa cada vez mais se firmar no time titular. E se o Fluminense no segundo tempo não recuou um pouco demais e chamou muito a América para o seu campo, que acabou gerando o gol deles. Talvez, você mesmo colocou uma bola no travessão, né? A sensação é que é uma vitória muito importante, mas que poderia ter sido até maior aqui? Bom, o gol sempre é bom, a gente está buscando o gol, está buscando o melhor para o time, é o que eu sempre falo, o que a gente fala. Como eu falei a semana passada, a gente depois do Mundial ficou com muito mais união dentro do grupo, a gente se considera família. Eu mesmo vejo mais a ele que a toda a minha família, mas é bom, temos um grupo muito bom, aproveitar isso. E depois, sim, como você falou, a gente conseguia criar mais unido. O marcador não deu certo, deu uma bola na trave e o Eber de cabeça passou muito perto, acho que também uma bola que cruzou na área. A gente tuvo para aumentar o marcador, não deu certo, mas a gente sabe que tem um jogo lá no Maraca com a nossa torcida, que é importante, que a gente sente isso, é muito legal jogar com a nossa torcida a favor. A gente está no meio ainda do mercado de transferência, o Fluminense está buscando contratações e o seu nome foi especulado aqui na Colômbia, no Atlético Nacional, muitos clubes se manifestaram querendo a sua contratação, mas o Renato disse que você é um jogador muito importante para o Fluminense, e por isso o Fluminense não quis te liberar nesse primeiro momento, porque você é um jogador importante para o time. Você está feliz com isso, está à vontade, está satisfeito? Como é que fica o Kevin Serna a partir de agora com essa decisão? Sí, la verdad, muy contento, ¿no? Saber que es importante para el club, para el grupo, para el proceso, así que el jugador le tiene confianza y por eso estoy muy contento Fluminense y bueno, siempre por ahí recibe propuestas, pero ese ya se encarga mi representante, estoy muy enfocado en Fluminense y muy contento. Só pedir desculpas a vocês, gente, porque infelizmente o áudio dessa entrevista acabou não ficando, deu algum problema lá, que o áudio não ficou bom. Infelizmente não é a qualidade que a gente quer entregar a vocês e até por isso a entrevista não vai inteira, porque realmente não ficou com uma boa qualidade. Muito bem, e hoje deve ser um dia importante para talvez já bater o martelo em relação à possível venda do John Kennedy para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Fluminense disse que não ia avaliar nada antes do jogo, o jogo passou, a delegação voltou já para o Rio de Janeiro e provavelmente ao longo do dia a diretoria deve se reunir para debater isso com o staff do John Kennedy e ouvir também a opinião do técnico Renato Gaúcho para ver se vão liberar o John Kennedy ou não. Lembrando da proposta do Shakhtar de 6 milhões de euros, que dá quase 40 milhões de reais, mais 3 milhões em forma de bônus, que dá quase 20 milhões de reais. Se essa negociação for concluída, o Fluminense vai para o mercado em busca de um centroavante. Então teríamos aí o Fluminense nesta janela ainda buscando o zagueiro e mais agora seria um camisa 9. Tá? Só que, como eu já disse aqui, essa venda só vai acontecer
se o Social, o clube lá de Minas Gerais, que detém 40% do John Kennedy, abrir mão de parte desse valor, abrir mão de parte dessa fatia da venda, porque o Fluminense não vai aceitar esse valor para ficar só com 60% da negociação. É uma condicional determinante para abrir conversa, é que o Fluminense tenha um valor maior nessa operação, ou seja, ficando com 70%, 80% e mantendo 10% numa futura venda. Tá? Então, ao longo do dia, a gente podemos ter uma definição em relação à saída ou não do John Kennedy. Claro, a vontade dele, o que ele quer. O John Kennedy quer sair, quer ficar, quer ir para a Ucrânia, vai topar isso, acabou de voltar do México, vai ser pai. Situação muito complicada. Será que o John Kennedy vai topar essa parada? Enfim, isso aí também pode mudar o rumo de qualquer conversa ou negociação. Olha só, além do seu like, aqui no comentário fixado tem um link para Mais Ágil, parceira aqui do canal do Lessa, empresa que atua no mercado financeiro já há muito tempo, oferecendo para todos os clientes a antecipação do FGTS, do Fundo de Garantia. Então, se você está lá com aquela grana em retiro, está precisando de uma grana urgente, importante, para resolver alguma pendência da tua vida, entre em contato com a Mais Ágil. Agora se informe, tá? Se informe para saber se realmente você quer fazer isso, o valor da operação, das taxas, para depois você não se arrepender. Tá? É importante que você esteja ciente do que realmente você está fazendo. Então vai ter uma equipe pronta lá para te atender assim que você clicar neste link. Só para fechar, eu estava esquecendo aqui, ontem o Hércules deixou o gramado meio que de uma maneira meio preocupante, né? Com a mão no rosto, foi para o banco de reservas, colocou bolsa de gelo no joelho, mas depois, na passagem ali pela zona mista, passando em frente aos jornalistas, o Hércules estava mancando um pouquinho, mas bem leve, não parecia ser algo preocupante não. Assim, estava andando sem muita limitação, ele até chegou a botar a mão no joelho quando passou ali na nossa frente, mas dá até para colocar para vocês essa imagem que eu fiz ali, eu gravei o Hércules saindo e aparentemente estava ok, assim, na medida do possível, né? Não parecia ser algo tão preocupante. Então, espero que realmente não seja o problema e que ele esteja à disposição já para o jogo do final de semana contra o Fortaleza. Fechou, pessoal? É isso, tamo junto. Vamos ficando por aqui. Ao longo do dia, como sempre, claro, voltamos com mais informações.